se eles anexarem a Ucrânia, eles estão com o quarto maior exportador de alimento do mundo, diretamente. Vai pegar, né? Combustível, eles têm petróleo, têm gás natural, tem tudo. Então, assim, eles são blindados a uma situação de aperto mundial. Que se o mundo parar de comerciar com ele tem... Ela tá girando. Estão pouco endividados. Pouco endividado. O rublo está estável. Tudo. Agora, o chinês não. O chinês tem esse problema. Eu gosto de dividir os dois. Porque eles fizeram um bloco junto, mas o chinês é diferente. No caso de conflito mundial, a China, ninguém precisa entrar em guerra com a China. Se fizer um bloqueio naval e não chegar comida e não chegar combustível... O japonês já consegue fazer isso. O japonês, a frota japonesa bloqueando ali o mar da China, mar do Sul, já não chega nada lá de comida. Você já causa um problema social na China que ele não vai conseguir fazer guerra em lugar nenhum, vai ter que resolver ali. Entendeu? Agora, a pergunta, só para dar acrescentar aqui, por que a Rússia é equilibrada e por que a China não é? Primeiro que a Rússia não está nem aí com a questão, com essas levantes sociais. Nunca teve. Nunca teve. Para perder 100 mil, 200 mil, 300, 500 mil pessoas em guerra, em conflito, em levantes sociais, isso é a tradição da Rússia. A história da Rússia é predicada em grandes mobilizações sociais, em grandes perdas de material humano, historicamente. Então, é uma autocracia por excelência. Né? Não é um problema para eles isso aí. Pois é. Então, quem está no poder não está nem aí. Então, o que eles fazem? Rigor fiscal. Rigor fiscal. Eles não cedem a essas demandas de, não, tem que fazer programa social disso, fazer programa social daquilo, vamos fazer... Eles não cedem. Então, não, vamos equilibrar fiscalmente, estamos em conflito com o mundo há mais de 100 anos e vamos manter isso. Para a gente estar equilibrado, não depender de ninguém, precisa estar equilibrado. Então, eles estão uma economia de guerra, literalmente, ou uma sociedade de guerra, praticamente há 100 anos. Estou exagerando um pouquinho aqui a extensão da conclusão, mas é isso que mantém eles em ordem, né, disciplinados. Por outro lado, a China... ela quase deixou de ser comunista. Ela quase deixou de ser comunista nos anos 70. Por quê? Ela promoveu uma nacionalização das fazendas, quando Mao Tse-tung assume. Foi um desastre absoluto, matou 50 milhões de pessoas de fome. O Partido Comunista balançou, teve uma convergência, a palavra sempre que me vem na cabeça é em francês, já bouleversement. Teve uma virada de bule, né? Pegaram aquela panela com a sopa e viraram ao contrário. Então eu falei, o Partido Comunista, vamos perder, porque a gente não consegue alimentar o nosso povo. Vai ter como é que a gente vai fazer? Social. Pois é. Então como é que a gente vai fazer? Então desde então, eles ficaram neuróticos de como não perder o poder. Então eles começaram a liberalizar. Caiu o Mao Tse-tung, morreu. Veio Deng Xiaoping privatizou todas as fazendas, praticamente liberalizou. Desestatizou as fazendas, depois desestatizou as indústrias, depois desestatizou os serviços e abriu a bolsa no final dos anos 90. Então esse foi o processo que a China falou, vamos ter que dar uma chance para esse negócio de capitalismo, para não perder o poder autoritário que eles tinham. Então eles mantiveram o poder. Para aliviar a pressão, a panela de pressão social. Exatamente. Mas depois fechou. Não, então. Aí veio o investimento. Deixa eu dar o cronograma aqui rapidíssimo. Em 1 minuto eu falo da China. Então, liberalizou para não perder o poder político. Legal. Depois eles fizeram um contrato com as empresas. Fazer, olha, tudo que o Estado chinês antes garantia no comunismo, agora é vocês que fazem como empresários. Então eles davam o ônus, você tem que empregar todo mundo, você tem que manter os caras numa casa boa, você tem que manter a alimentação, e o Estado não faz mais nada. Agora o ônus é de vocês. Manda, mas não faz. Mas é tudo nosso. A propriedade é deles. A qualquer momento eles puxam a propriedade do empresário lá. Se não fizer, ele toma, passa para outro. É um fascismo, é um controle absoluto. Por isso que eles reverteram, saíram do modelo comunista, socialista, né? E entraram para o modelo fascista, nacional socialista, mais abrandado, em que eles toleram a propriedade privada, dentro dos concessão deles, né? dentro dos limites dele, é concessão do Estado, e você opera aquela propriedade privada de acordo com o que você veja os bilionários que de repente somem, né? Vão fazer lá uma reciclagem, aí voltam dóceis, né? Voltam bonzinhos, falando que o Partido Comunista é maravilhoso e tal. Então, é isso que acontece. Lá os bilionários não têm vez, eles vêm lá, dão uma retada, ninguém rivaliza poder com o poder central da China. E o que acontece? Só que as entregas sociais ainda continuaram sendo a determinante. Então, qual era a entrega social que eles entenderam? Emprego. Vocês têm que garantir emprego.
Como é que eles vão garantir emprego? Construção civil, construção civil, construção civil, construção civil. E aí o que você viu? Várias cidades sendo criadas. Prédios sendo destruídos. Prédios e prédios e prédios. Você não tinha ainda uma classe média chinesa para poder comprar. Cidade fantasma, não tinha mercado. E aí começou com Xi Jinping, 2012, uma falência total social, né? A população da China começou a decrescer, não tinha demanda para comprar tudo aquilo que eles investiram, e aí começou a falência sucessiva. Falência primeiro das construtoras, das incorporadoras, das construtoras, depois das seguradoras que seguravam esses empreendimentos, depois a resseguradora, depois os bancos que financiavam tudo. Então teve uma cadeia imensa de falências. E quem é que assumiu essa paulada? O Estado chinês. Então o Estado nacionalizou as construtoras, foi gradativo. Estão renacionalizando a China. Então o que você está vendo hoje de China é tudo fake, na minha opinião. Economia totalmente gerenciada centralmente, os números ninguém confia. De fato, muitos acreditam que a China está quebrada, que estão só rolando, como o Brasil sabe fazer muito bem, está fazendo pedalada. Mas não tem como provar isso ainda. Ela ainda é muito produtora. Tá tudo maquiado esses números. Tá tudo maquiado. E ninguém entra lá para ver, né? O que salvou a China de não quebrar efetivamente para o resto do mundo? Porque ela continua tendo uma fonte de poupança externa que ela é geradora de poupança externa. Ela é produtora. Então, é que nem a Argentina. A Argentina já quebrou várias vezes, mas nunca ficou 100% pobre, porque sempre teve exportação. Sempre teve tem uma relevância do mercado internacional. Tem uma atividade que te sustenta para você compensar todas as cagadas que você faz. O Brasil teve isso. Quando o Lula assumiu, o Brasil estava quebrado. Mas a gente entrou num boom de commodity tão grande que a gente teve um superávit tão grande que sustentou a gastança do Lula por 10 anos. De ferro, né? Quando é que nós vamos ver? Até hoje. Quando é que foi aparecer o buraco que eles fizeram? Quando a pauta virou de exportação em 2011, que o minério caiu, aí apareceu o buraco da Dilma e nós tivemos uma recessão aqui que foi quase tão ruim quanto a década de 30. Aquela recessão de 2014, 15, nós tivemos quantos semestres de PIB negativo? É verdade, quase o ano inteiro. Foi muito pior do que durante a Covid. Sim. Tivemos um período de 6, 8, 9 meses de PIB negativo, quase um ano de PIB negativo. Foi terrível. De recessão braba. Só não foi pior que a década de 30. Então, mas a China ela tem que estar com a grana. Por quê? Porque hoje ela vende, teoricamente, produto industrializado e ela compra, sim, mas ela compra o produto bruto. Isso dá uma margem de lucro. Mas isso está amortecendo o que ele falou, as falências do setor imobiliário. O chinês está... é porque se tiver lá dentro, né? Se a China não tivesse hoje ainda a demanda externa pelo que ela produz, estaria todo mundo morrendo de fome lá. E ela começou com uma estratégia que chama-se Belt and Road, né? Que é uma estratégia de você criar um cinturão de escoamento de produção dos países que produzem commodities para a China e da China para os países que consomem produtos industrializados chineses. Então ela criou todos esses laços de logística em que é um contrato draconiano. Ela entra com obras de infraestrutura e tem garantias daquele país de que se eles não pagarem essas obras, eles têm direitos alfandegários, eles começam a praticamente controlar a economia daquele país. E se eu não me engano, hoje, na África tem assim. 3 países já com a moeda oficial é o yuan, é a moeda chinesa. Então você imagina, se você é um país quebrado, mas você tem um outro país parceiro que usa a sua moeda. E ele vai te pagar como? Vai te pagar com a moeda yuan. Então, eu ainda tenho lastro com alguns países que me fornecem, mesmo eu estando quebrado. China, né? Eu posso comprar de você porque você tem que usar a minha moeda. Você é um país cativo. Então, veja como é perigoso o relacionamento. Você sair de uma moeda... Também, se você falar o dólar é uma moeda estável, é uma moeda de maior confiança do que o yuan, certo? Sim. No entanto, ambas estão ali bem fragilizadas nesse contexto internacional. É por isso que o Bitcoin tem subido bastante. Todos estão vendo, todos que monitoram o mercado de moedas, monitoram e falam assim, puxa, qual moeda realmente vale alguma coisa? De um lado você tem os Estados Unidos, nenhuma vale nada. Com muitas dívidas, com dívidas crescentes, não paga não tem equilíbrio fiscal.
mas a moeda dele é internacional, então ele empurra a dívida para fora. E o resto do mundo não está melhor, está todo mundo emitindo, todo mundo devendo, então não é que tem um país melhor. Euro então está na mesma situação, que representa Suíça, 15% igual, do reserva. Mas a Rússia está protegida em relação a isso. A Rússia está, porque ela está no ambiente dela e o lastro da moeda dela é a geração que ela tem lá que está protegida. A produção dela é toda fechada. Agora, se dá aquele boom que a gente falou, a Rússia pode sair. A Rússia